O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos então disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, queridas, hoje nós nos encontramos com uma memória bonita de São Francisco Xavier, que foi um grande missionário na vida da igreja, em que disseminou o evangelho pelos caminhos da própria Índia, da China, do Japão, e assim foi um testemunho fiel, fecundo, daquilo que ele mesmo acreditava, da presença de Deus que veio ao seu coração e em sua história. São Francisco Xavier, sendo assim uma memória que recordamos no tempo do Advento, é uma oportunidade para revitalizarmos a nossa esperança e a nossa força neste mesmo Jesus que o impulsionou à sua missão. Queridos, nós hoje somos marcados por algumas experiências que nos chamam a atenção, que diversas vezes a igreja nos ajuda a prestar assim atenção, a focar em algumas realidades em que marcam a nossa história. A nossa realidade mineira, brasileira, podemos assim estender para todo o nosso país e também, quiçá, para os nossos vizinhos aqui da América Latina, onde que são cercados por tantas riquezas naturais e vivem uma contradição paradoxal para uma pobreza que é estruturada. Vivemos num tempo em que, até conversando com uma amiga, indo na casa dela no dia de hoje, ela retratava e lembrava de uma característica própria nossa, que é a sociedade do cansaço, onde nós experimentamos verdadeiramente um cansaço coletivo. Nossa sociedade, com tantos apertos, com tantas missões e descompassos por causa de poucos, vai introduzindo assim, geração em geração, uma espécie de um sentimento de cansaço coletivo. Esse cansaço coletivo e essa estrutura paradoxal de pobreza e riqueza leva-nos, inclusive, a experimentar muitas das vezes uma realidade de uma
vivência religiosa que também é ambígua. Uma vivência religiosa a qual nós falamos assim da compaixão, mas a aplicação desta compaixão, ela se torna mínima, pois cada um de nós experimenta assim esse cansaço da nossa própria vida. Contudo, nós encontramos com o Evangelho, no dia de hoje, em que Jesus encontra com estas pessoas que, de modo muito semelhantes, também passaram por situações muito parecidas com a nossa neste ano, ou neste tempo. Encontramos com Jesus falando para aqueles que estavam ali com as suas dificuldades e suas doenças, e que pela esperança dos discípulos, eles vão conduzir estes homens aos pés de Jesus. E depois vão fazer um outro serviço, um serviço de distribuir aquele pão que Jesus mesmo oferece na sua vida. Hoje a liturgia, ela apresenta para nós exatamente Jesus como este bom pastor, onde ele se coloca como o pastor mestre de toda a igreja e convida os seus a encaixarem-se dentro desse mesmo ministério, dentro desse mesmo serviço, para que ele, como um único e bom pastor, possa irradiar no coração dos seus discípulos ações que possam amenizar o sofrimento e o cansaço. A palavra deste evangelho no dia de hoje é essa palavra da compaixão, uma compaixão que restaura a humanidade e a humanidade que é vocacionada a seguir este Jesus. Olhamos para este evangelho exatamente no horizonte do advento, em que Jesus ele se coloca como este bom pastor que vai conduzir todos os seus fiéis à casa de Deus, onde eles vão gozar de plena saúde e de plena vida. O Evangelho traz para nós um desdobramento fino que tem na pessoa de Jesus Cristo, em que ele vai começar a conduzir estas pessoas a esta realidade final, a esta realidade escatológica. Uma realidade onde ele cura, ele recupera a dignidade e ele também conduz aqueles que estão perdidos nas trevas à luz. Esta é a nossa leitura deste evangelho no horizonte do advento. Um advento que nos ajuda a preparar, nos ajuda assim a nos entusiasmar para aquilo que vamos celebrar. Recordávamos na segunda-feira que a palavra que encaixa nesta semana, na primeira semana do advento, é a palavra da restauração. Jesus que vem e vai restaurando a humanidade. O evangelho hoje quer dizer isso, né? É Jesus que vem para restaurar a ferida, vem para restaurar o coxo, vem para restaurar o aleijado, o cego, o mudo. Esta é a palavra em que Jesus mostra a ação de Deus como um sinal preparatório para os tempos finais. É este rito e é este sacramento de Deus em que conduz a humanidade a se elevar a um patamar para chegar a esta grande morada. No profeta Isaías, na primeira leitura, nós encontramos como uma expressão de quase uma profissão de fé, em que Isaías já mostra a nossa visão no final dos tempos, onde nós também vamos testemunhar que o Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. A desonra do povo de Deus, a desonra daquilo que aflige a humanidade, que é sobretudo olhado pelo viés da pobreza, da desigualdade e sobretudo dessas estruturas que mantêm estas mesmas realidades, diante de Deus isso não fica.
diante de Deus, isso não pode habitar. Nós temos essa grande missão no tempo do Advento. O tempo do Advento é também um tempo que a gente volta de compaixão. É um tempo onde nós vamos primeiro a Jesus para pedir para sermos assim restaurados. Cada um de nós carrega dentro de si, dentro da existência, dentro do próprio coração, uma fragilidade, uma fraqueza, que é aquilo que a impede de seguirmos mais confiantemente, como nos ensina Francisco de Xavier. Somos nós os primeiros a pedir a Jesus para curar-nos destas feridas, para nos curar destas situações que nos impede de adentrarmos em seu serviço. Esta experiência de cura, primeiro, daqueles que chegam à palavra, daqueles que chegam à Eucaristia, é para que também possa se desdobrar na realidade onde vivemos. Queridos, todos nós somos chamados a isso. Todos nós que nos aproximamos da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, celebrando a palavra de Deus, pelo próprio vínculo da liturgia e pelo próprio compasso daquilo que a igreja vai convidando os seus fiéis a estarem atentos, é para que nós mesmos experimentamos esta cura, para que nós mesmos experimentamos esta reestruturação que o tempo do Advento nos convida. Um tempo do Advento que nos convida a ir por primeiro a Jesus, lançar sobre eles os nossos cansaços, para que nós possamos assim distribuir com a força que vem dele aquilo que as pessoas também precisam. Olhar para a realidade que é envolta por riqueza e pobreza estruturada. Olhar para uma realidade que é de tantos sonhos e aspirações, mas também voltados por tantos cansaços. O Advento é o tempo onde se coloca para nós um grande antídoto e um pedacinho destes pães e daqueles peixes que foram distribuídos por Jesus no seu tempo. O tempo do Advento é um tempo onde nós recuperamos o sentido da nossa caminhada. É o tempo onde a interioridade, por meio do silêncio que produz a paz, serve como um antídoto do veneno que muitas das vezes aspiramos, ou por muitas das vezes somos inclusive obrigados a tomar no meio de uma sociedade que às vezes é tão abrupta, que caminha e desenvolve por tantas situações técnicas, mas vão assim perdendo a sua estrutura humana. E essa é a grande missão do nosso período, do nosso tempo, né? Não é de hoje, não é do ano de 2025, não vai ser do ano de 2026, mas talvez seja assim um grande reflexo de quase de um período, de um século, que nós caminhamos nesta grande loucura, desse grande desenvolvimento e que precisamos a cada geração tomarmos desse antídoto. O tempo do Advento que nos convida à restauração, o tempo do Advento que nos convida a ir primeiro a esse Jesus que cura, que restabelece, é esse Jesus que nós estamos esperando para o Natal. É esse Jesus que queremos que Ele faça presente também em nosso coração. Queridos, peçamos a Deus nesta Eucaristia em que estamos celebrando, em que este tempo oportuno do Advento, o tempo do restauro, seja para nós uma oportunidade de irmos por primeiro a Jesus e suplicar este restauro em nossa própria vida, em nossa própria caminhada. Peçamos a Deus que o nosso coração seja assim influenciado por esta esperança e por esta compaixão, para que no silêncio, na interioridade, na oração e na paz, sejamos capazes de entregar também os pães e os peixes à nossa sociedade, começando pela nossa casa, pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, a experimentar este antídoto que vem como um auxílio, como uma cura para o nosso tempo, e assim redescobrirmos a beleza desta humanidade que, embora cansada e ferida, é capaz de guardar dentro de si e caminhar para uma grande esperança, que é essa esperança de plenitude, de estar diante de Deus no seu santo monte, na altura do próprio monte de Deus, onde pode ser saciado com aquelas iguarias
que o profeta Isaías nos convida a contemplar, que sobretudo são iguarias de justiça e de paz. Que a bem-aventurada Virgem Maria, que São Francisco Xavier, missionário, grande missionário nosso da Igreja, nos ajude, interceda por nós para alcançarmos Jesus para estas graças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.